Olá, gente, tudo bem? É o professor Cristiano aqui. Nessa videoaula nós iremos trabalhar o nosso conteúdo de geografia do nosso livro Expedição Geográfica, certo? No primeiro percurso nós estamos trabalhando o espaço natural e geográfico. Gente, esse conteúdo aqui eu já venho trabalhando com vocês desde o início do mês de fevereiro, sobre aquela questão paisagem natural, paisagem cultural, o que é um elemento natural, um elemento cultural. Então é isso que esse primeiro percurso vai abordar, gente. Eu já venho trabalhando isso com vocês. Então aí na página 14 do livro de vocês, está falando sobre o espaço natural e geográfico. Esse espaço natural é isso que vocês aprenderam nas aulas passadas. Saber identificar o que é uma paisagem natural e uma paisagem cultural. Beleza? Sem nenhum problema. E aí, o espaço e as pessoas. No primeiro tópico do primeiro percurso aqui do livro de geografia de vocês. Então, qual é a ação do homem, das pessoas nesse espaço? As pessoas, elas transformam esse espaço. Quando as pessoas, o ser humano chega num determinado espaço geográfico, ele modifica, ele se transforma, como é que fica essa paisagem, certo? Então, é isso que nós iremos aprender nesse primeiro percurso. A questão do espaço natural, do espaço geográfico, se vai sofrer as mudanças, com a presença do homem, e aí como é que o nome se dá, essas transformações, que já expliquei para vocês, vocês já aprenderam que essas transformações, essas mudanças vão se caracterizar em elementos culturais, ou seja, tudo que tem ação, a mão do homem para transformar esse espaço, certo? No percurso 2, lá na página 16, vocês vão ver um pouco sobre paisagem geográfica. E aí essa paisagem geográfica continua no mesmo sentido. O que é uma paisagem natural, o que é uma paisagem cultural, quais são as mudanças e as permanências na paisagem geográfica. Porque essa paisagem geográfica, gente, é a mesma coisa que a paisagem do espaço, é o espaço geográfico, é a mesma coisa. Aí você vai ter que observar, na página 18, que mudanças, que transformações são essas que o espaço geográfico sofre com a presença do ser humano. Aí tem várias imagens aqui, figuras, de um lugar de 20 anos atrás e o mesmo lugar de 20 anos atrás com ele sendo atual hoje, Aí você vê visivelmente a transformação, a mudança que ocorre com a presença do homem, certo? Aí chegamos na página 24 da nossa atividade. E aí nós temos aqui 4 questões na página 24 que nós iremos trabalhar. A primeira questão diz assim, gente, e essas 4 questões vai ser baseado nesse primeiro percurso e segundo percurso, que é o primeiro capítulo e segundo capítulo do livro, que é esse conteúdo que vocês já vêm estudando de semanas anteriores. Aí na primeira questão diz assim, na página 24, você vive em um espaço natural ou em um espaço geográfico? Baseado nos seus conhecimentos geográficos, você mora em que tipo de espaço? Esse espaço é natural ou é um espaço geográfico? Aí você vai dizer, o espaço geográfico, eu lembro a você, é a paisagem cultural, onde tem a ação do homem, onde o homem ele já transformou. Aí você vai responder, explique sua resposta. Aí você tem que dar uma justificativa da sua resposta conforme aqui o seu entendimento, certo? Aí a segunda questão diz assim, há poucos espaços naturais na Terra, pois quase todos sofreram a ação das sociedades humanas. Entretanto, há espaço com pouca ou nenhuma intervenção humana. Você sabe de algum? Então, na Terra, praticamente todos os espaços o homem já mexeu, ele já modificou. Mas existem ainda lugares que o homem ainda não mexeu, que o homem ainda não tocou. Então cite um exemplo. Essa é a segunda questão, tá bom? Lembro a vocês que vocês não precisam copiar as perguntas, eu só quero as respostas. Na terceira questão da nossa atividade da página 24, isso de geografia, diz assim, ao derrubar a vegetação nativa,
Por exemplo, uma floresta para desenvolver a agricultura ou a pecuária. A pecuária é a criação de gado, caprino, certo? Ovelhas. O ser humano constrói que tipo de espaço? Então está lá o espaço geográfico, né? O espaço natural. O homem vai lá, derruba aquela floresta para fazer pasto, para criar gado. Depois da derrubada desse pasto, onde está o gado ali, comendo, vivendo ali naquele novo lugar, esse lugar, ele continua sendo um espaço natural? Essa é a pergunta que a questão quer saber. E aí ele quer que você explique por quê. Por que é ou não é. Se for sim, você vai dizer por quê. Se for não, você vai ter que explicar. Beleza? Terceira questão. E na quarta questão, explique com suas palavras o que é paisagem geográfica e aponte elementos que ela pode conter. Então você vai dizer, você vai explicar com suas palavras, mediante seu conhecimento geográfico, o que é um espaço geográfico, certo? Uma paisagem geográfica, aliás. E aí você vai citar exemplos. Ele quer que você cite um modelo de exemplo. Beleza, gente? Então, isso é a atividade que vocês vão fazer nessa semana. É fazer a leitura desse percurso 1, percurso 2, para poder responder essas 4 questões da página 24. E na próxima semana eu estarei gravando um vídeo ao vivo, e aí nós vamos estar fazendo a revisão desse conteúdo e corrigindo essas 4 questões. Beleza, gente? Forte abraço para vocês e até a próxima semana.